Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira aula de uma série de aulas que a gente vai ter dessa forma, né, à distância, ok? E para que a gente possa retomar, eu gostaria que vocês pudessem ter em mãos aquele conjunto de exercícios que que eu enviei para vocês no final de março, tá? Aquele conjunto de exercícios, ele se pautou basicamente em cima de coisas que a gente estava vendo, que a gente tinha acabado de ver para a prova, né? E aí eu passei a vocês uma série de exercícios referentes à unidade 1 e à unidade 2 do livro, tá? Na unidade 1, aquela coisa sobre iluminismo, então o primeiro texto, eu sei que é um texto longo, mas o objetivo era pegar o que fosse possível, né? O máximo possível sobre o iluminismo, né? Então eu vou começar exatamente pela explicação desse texto como uma forma da gente recordar, né? Então vamos lembrar que o iluminismo vem da ideia da luz, né? A razão. A razão, ela ilumina, e através da razão eu não fico mais nas trevas, né? Esse conceito de trevas é um conceito ainda de caráter do início da Idade Moderna, né? Que olhava para a Idade Média como um período de trevas, um período onde predominaria o teocentrismo, onde predominaria a profunda religiosidade, né? Aquela religiosidade católica, sem nenhum tipo de questionamento, né? E principalmente aquele pensamento de que tudo vem de Deus, Deus assim tudo determina. E essa ideia de que a religiosidade ainda era muito forte no pensar das pessoas é que fez com que os iluministas lá no século XVIII, portanto já um tanto quanto distante da Idade Média, ainda criticasse essa forma marcada por uma religiosidade sem questionamento, tá certo? E aí, por conta disso, a gente costuma dizer que o século XVIII é o século das luzes, porque é um século onde vai predominar esse conjunto de ideias iluministas. É esse conjunto de ideias iluministas que vai dar origem àquilo que a gente chama nos dias de hoje de capitalismo. Né? É um grande conjunto de ideias em nível político, é um grande conjunto de ideias em nível econômico e é um grande conjunto de ideias em nível social, tá certo? Uma coisa interessante, logo no primeiro parágrafo, coloca que os filósofos iluministas exaltavam o poder da razão em detrimento ao da fé e o da religião. Ou seja, para eles a razão, ela estaria acima de tudo, tá certo? Então, em primeiro lugar seria a razão. A maioria deles se colocava como deísta, mas fazia uma profunda crítica à Igreja Católica, especialmente o filósofo Voltaire. Né? O Voltaire era o maior crítico em relação ao clero católico. Vamos lembrar que a gente já tinha visto lá atrás, quando a gente viu as reformas, um clero marcado por características de corrupção, né, de um clero mal formado. A igreja passou por um processo de renovação, por um processo de reforma, né, a tal da reforma católica que a gente já estudou, mas para boa parte desses filósofos, muita coisa ainda faltava, ainda não estava legal, e a igreja, segundo eles, ainda predominava acima da razão. Né? Então, para eles, a religiosidade ela não deveria deixar de existir, mas ela deveria ficar mais guardada, né? A razão deveria predominar, tá certo? Tanto é que para eles era muito importante a ideia do conhecimento, daí o porquê organizar esse conhecimento de uma maneira acessível. É aí que entra o Diderot, entra o D'Alembert com a organização da enciclopédia, que inclusive o texto, né? O texto número 1, ele até traz a primeira página da edição da enciclopédia. Eu coloquei para vocês a imagem dela, né? Para vocês terem uma ideia de como seria essa enciclopédia. Né? Inclusive, embaixo tem assim, né? Enciclopédia ou dicionário da razão, né? Das ciências, né? Das artes, né? E de todos os meios. Né? Então, a ideia é de que essa enciclopédia ela é um grande conjunto de conhecimentos organizados para levar esse conhecimento à sociedade, para que essa sociedade, com mais conhecimento, deixasse de lado o misticismo, deixasse de lado aquela religiosidade, que não é para deixar de ser religioso, compreenda isso. A ideia é de que essa religiosidade ela não pode estar acima
dos conceitos da ciência, né, da racionalidade. Então, você precisa tomar cuidado com essa ideia, tá certo? Pelo menos é assim que eles colocam, né? Por exemplo, um trecho que diz assim: o iluminismo rejeitava a herança medieval. Quer dizer, eles rejeitam, porque eles chamam esse período de Idade das Trevas. Para eles, o uso da ciência, ele existe para questionar. Eles acham que as doutrinas religiosas, elas são muito cheias de dogmas, né, de verdades absolutas que eles dizem que não têm fundamentação em nível científico, tá certo? E essas ideias iluministas, elas vão se espalhar numa época em que nós temos uma burguesia mais forte economicamente e uma burguesia que está cada vez mais próxima do poder político. E quanto mais essa burguesia se aproxima do poder político ou deseja se aproximar do poder político, mais ela apoia essas ideias racionais. Por quê? Porque ela enxerga nessas ideias racionais as condições para ela poder governar. Por exemplo, os filósofos, eles colocam que todos são iguais diante da lei. Para uma burguesia que é colocada em segundo plano, a ideia de todos serem iguais diante da lei é ela poder falar: tá vendo, nobre? Você não é superior a mim, né? A gente pode ser igual, tá? É lógico que é engraçado que ela fala isso para o nobre, mas ela não quer pensar muito naqueles que trabalham para ela como iguais a ela, né? Mas ela não vai contar isso para eles, tá? No último parágrafo tem um trecho que eu acho que é muito interessante que você observe, né? Os ideais iluministas, eles tiveram sérias implicações sociopolíticas, como, por exemplo, o fim do colonialismo, do absolutismo e o liberalismo econômico que vai nascer a partir daí, bem como a liberdade religiosa, que culminou, ou seja, vai atingir o seu ápice, né, o seu grau superior, em movimentos como a Revolução Francesa, né? Vamos lembrar que o pai do liberalismo político, ele coloca algumas coisas como inalienáveis. Lembra aquela coisa, você nasce com aquilo, aquilo é seu e ninguém tem o direito de tirar de você. É um direito inalienável, né? Que é o direito à vida, que é o direito às liberdades política, econômica, religiosa e de expressão, o direito à propriedade privada, tá? O direito à igualdade jurídica. Isso é muito importante para os liberais desse período, né? Isso é extremamente importante, que de tal maneira que se alguma dessas coisas não estiver sendo efetivamente defendida na sociedade, então não se atinge o patamar de felicidade. E se a sociedade não é feliz, se o governante não está conseguindo cumprir com os direitos inalienáveis, né, ele não consegue dar isso para todos, então ele é um mau governante e ele tem que ser retirado. E aí que entra o tal do direito de rebelião do John Locke, né, aquela coisa de que se o governante está descumprindo, ele tem que ser retirado. Isso daí são teorias que começam a nascer e que vão ganhando corpo, ou seja, elas vão ganhando força. E por que elas ganham força? Porque tem gente que vai apoiá-las. E a gente de muito dinheiro. A gente está falando aí dos industriais, a gente está falando aí dos banqueiros, a gente está falando dessa burguesia rica que enxerga nessas ideias a possibilidade de atingir efetivamente o poder político, que ela participa, mas de uma maneira um pouco marginal, né? Ela não está ali no centro das decisões políticas, ela fica um pouco, né? Às vezes ela colabora, a gente sabe que os reis precisam dos banqueiros, a gente sabe que muitos reinos só existiram porque os banqueiros financiaram as guerras que eles promoveram, a burocracia que eles têm que manter, né? Que é o pagamento dos salários dos funcionários, o exército que tem que ser mantido para dar força para essa monarquia, mas vamos lembrar que essa burguesia, ela quer mais do que isso, né? Ela quer estar ali à frente das decisões, ela não quer ser coadjuvante ao lado do rei, ela quer efetivamente poder governar. E na sociedade ela ainda não é aceita completamente, tá certo? Quer dizer, o texto número 1 é um texto que vai te levar muito para esse campo. Além do liberalismo político, nós não podemos esquecer do liberalismo econômico, né? Quer dizer, o liberalismo na economia. Se uma das liberdades a ser garantida é a liberdade econômica, então como que tem que ser essa liberdade econômica? Então, uma das coisas que é muito forte nisso é a ideia de que o Estado não deve intervir na economia. Vamos lembrar que no mercantilismo o Estado intervém muito, porque ele é tudo na base dos monopólios, quer dizer, a economia pertence ao Estado
e o Estado concede o direito, né, exclusivo para que um grupo explore aquilo. Né? O exemplo que eu sempre utilizo com vocês é aquela exploração do grupo do Fernão de Noronha, do pau-brasil, né, da madeira existente no litoral brasileiro. Né? Esse grupo é um grupo de comerciantes chefiado pelo Fernão de Noronha, e eles, todos eles cristãos novos, ou seja, judeus que se converteram ao cristianismo, eles conseguem a exclusividade dessa exploração, né? E eles vão renovando contratos, chega a quase 11 anos, mais ou menos, que eles conseguem ter o direito de exploração dessa madeira, né? Da madeira, da tinta extraída dessa madeira também. Mas só eles podem fazer isso, ninguém mais. Ou seja, você não tem a livre concorrência. Então você não tem outras pessoas competindo com eles, vindo, né, podendo vir ao Brasil também para fazer o escampo com o indígena, para pegar essa madeira, para extrair a tinta, né, para com a madeira fabricar, lembra, as caixinhas de música, porque ela é uma madeira muito mole, ela não tem um grau de resistência, não dá para você construir uma mesa de pau-brasil, porque ela vai ser uma mesa que não vai ter assim uma grande força, né, não vai durar muito, né. Então, lembrando, quando você fala do liberalismo econômico, você coloca muito essa coisa da não intervenção do Estado e a questão da livre concorrência, né? A ideia de que todos deveriam poder competir na mesma condição, e aí o melhor, ou aquele que se sobressaísse, é que então passaria a dominar, mas sem ter a ideia do monopólio, pelo menos na teoria, né? Na prática a gente vai ver que as coisas são um pouquinho diferentes, mas isso é um pouco mais lá para frente que a gente vai ver. Né? Outra coisa interessante é que o Adam Smith, que é o grande organizador dessas ideias, ele coloca que o trabalho é que promove a riqueza. Então, na concepção do Adam Smith, é o trabalho que promove essa riqueza. Sem o trabalho, eu não tenho riqueza. Tá? Isso para ele é muito importante, tá certo? Ainda nessa ideia de liberdade econômica, a gente vai para o segundo texto. Né, liberdade econômica, liberdade política, igualdade jurídica, lembra, não é igualdade social, é igualdade jurídica. Né? O texto de número 2 é um texto sobre um dos filósofos, né, que é o Rousseau, né, em cima do livro dele, O Discurso sobre a Origem da Desigualdade, né, que é um livro que foi publicado no ano de 1755. Né? E aí ele fala um pouquinho... as críticas, lembra que a gente já falou que o Rousseau ele é um cara que não é muito compreendido na época dele, né? Ele é considerado muito avançado para a época, né? Muito vanguarda, né? Muito além do pensamento de época. Tanto é que se você lê as coisas que ele escreve, você até vai concordar com algumas situações, mas no século XVIII o pessoal concordava não, tá? Por exemplo... Uma das coisas que ele coloca no texto, né, depois do seu raciocínio ter se aprimorado, de acordo com Rousseau, o homem passou a se sentir insatisfeito com a sua condição primitiva e trabalhou em melhorias que culminariam nas revoluções agrícola e metalúrgica. Então, para ele, o homem vai melhorando porque ele se sente insatisfeito, ele acha que é muito pouco, que ele precisa ir além, né? Contudo, mesmo esses avanços, né, do cultivo, da tecnologia, né, levariam à necessidade dos direitos de propriedade, ou seja, na medida em que ocorre esse desenvolvimento da tecnologia, dos cultivos, vai nascendo a propriedade privada, que é uma coisa que o Rousseau critica muito. Ele diz que a propriedade privada gera desigualdade e que a desigualdade vai produzir uma sociedade onde não dá para ter nem a tal da igualdade jurídica. E, diante da desigualdade, eu não vou ter a tal da felicidade. E lembra que a felicidade é uma coisa muito importante. Então, se eu vivo numa sociedade onde eu posso ter uma coisa, mas aquele grupo nunca vai ter, na concepção liberal, isso está errado, né? Pelo menos aos olhos dos homens do século XVIII. Então, esse governante, no acordo que eu faço com ele, na medida em que eu o deixo governar, eu estou fazendo um acordo com ele. Eu sou o governado, ele é o governante. Né? Então, eu entrego a ele o direito de me governar. Mas se ele está trazendo a infelicidade para a sociedade, eu tenho o direito de retirá-lo, lembra? Direito de rebelião, tá? Bom, esse texto é um texto longo também, mas vamos lembrar que o liberalismo ele não atinge a todos, né? Então, vamos recordar que você vai ter também os antiliberais, tá? Então, eu tenho os liberais, mas eu tenho aqueles que lutam contra o liberalismo, né?
E o último parágrafo eu aconselho que você leia com muita atenção na segunda questão, que é um pouco sobre o que é esse anti-iluminismo, que é bastante interessante. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque tem uma das questões que pede para você explicar isso. Então eu quero que você depois preste bastante atenção nesse último parágrafo, tá? A terceira questão, eu pedi que vocês assistissem a um vídeo, que é um vídeo do Descomplica, que é muito bacana, né? Porque o cara vai desenhando e vai explicando simultaneamente. E ali ele explica o quê? Uma das temáticas que a gente viu, que foram, né, as revoluções inglesas, né? A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. E depois de você assistir o vídeo, ou simultaneamente assistir o vídeo, eu espero que você tenha conseguido responder, até porque as questões não eram muito complicadas, né? A primeira pedia o nome dos principais monarcas da dinastia Tudor. Então, vamos lembrar que a dinastia Tudor tem 2 monarcas principais. Não vou dar os nomes agora, mas se você assistiu o vídeo, acho que você deve saber, né? Outra coisa importante é a tal da Revolução Anglicana, né? A gente já estudou isso no ano passado, quando a gente estudou as reformas, tá? Então, só estou te dando uma dica, tem a ver com a questão das reformas religiosas, ok? Aí, lembra que a dinastia Tudor acaba, né? Porque a última rainha, ela não deixa descendentes. Não vou falar o nome, senão eu dou o nome da primeira resposta, né? E pede para você dar o nome dos reis da dinastia Stuart, que são aqueles nomes que se repetem. Eu lembro que a gente até brincava com isso em aula pela repetição, só muda o númerozinho, lembra? Tá? E aí pede para você dar o nome deles. Na letra D, a relação desses reis, dessa dinastia Stuart, com o parlamento. Para isso é interessante que você lembre da Magna Carta, que a gente já estudou. Tá? E lembrando que todo rei da Inglaterra, assim que assumiu o trono, ele tinha que assinar a Magna Carta. Tá? E os reis da dinastia Stuart, eles assinaram a Magna Carta. Mas até que ponto eles a respeitaram? E aí que entra a sua resposta nessa questão. Aí na letra E eu peço quem travou a Guerra Civil Inglesa. Aqui na verdade é você dar o nome dos 2 lados. Lembra do pessoal, daquele corte de cabelo? Lembra? Até a Camila chamou de surfistinha. Né? Não vou dar os outros nomes, senão eu dou o nome da resposta. Tá? E na letra F eu peço para você dizer um pouco sobre o que desejavam os diggers e os levelers. Né? Se você tiver dúvidas sobre isso, a gente lê um texto sobre os diggers no nosso livro. Ele estava no final da unidade que trata sobre as revoluções inglesas, que a gente lê um pouquinho sobre eles, a forma de pensar. Se o vídeo não for suficiente, eu acho que o vídeo mas caso o vídeo não seja suficiente, dá uma olhada nesse texto sobre os diggers, tá? Na letra G, eu peço para que vocês me digam o que foram os atos de navegação, aqueles do Oliver Cromwell, lembra? Porque você tem 2 reis da dinastia Stuart, aí você tem a Revolução Puritana, os puritanos colocam o Oliver Cromwell para governar, e o Oliver Cromwell, que representa o grupo vitorioso, lembra da cabecinha, né? Os surfistinhas, não vou falar os nomes, né? Mas o Oliver Cromwell, ele representa esse grupamento, né? Essa forma de pensar. E ele decreta os atos de navegação que foram extremamente importantes na história da Inglaterra e para a Revolução Industrial. Apesar do Cromwell ter decretado essas leis, né, a relação dele com o parlamento é meio tumultuada. E você vai me contar um pouquinho como é que é essa relação com o parlamento, ok? Por último, eu peço que você me explique a Revolução Gloriosa, por que ela tem esse nome, né? Por que a gente chama a Revolução Gloriosa de gloriosa? Quer dizer, a gente repete o nome que as pessoas na época deram, né? Que os ingleses deram a essa revolução. Então, assiste o vídeo com calma, assiste o vídeo com atenção, que você consegue chegar nessa resposta dessa questão. Lembra que isso é uma tarefa, né? É uma tarefa que a gente vai estabelecer uma data para você poder me entregar, tá certo? A questão de número 4 já vai direto para o vídeo sobre a Revolução Industrial. Também é aquele desenhadinho, eu espero que você tenha gostado, né? Chama resumo desenhado, mas eu espero que você tenha gostado, tá certo? Ele é diferente do Descomplica, mas eu achei que ele é um canal também bem bacaninha, né? E em cima desse vídeo eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões, né?
Eu não vou ter tempo de comentar todas elas agora, então eu vou deixar para que na próxima aula a gente fale um pouco a respeito disso. Então a gente encerra por hoje, na próxima aula a gente fala mais sobre essa revolução industrial, tá bom? Muito obrigada por ter ficado comigo. Beijo!